Olá, hoje nós vamos falar das garantias utilizadas no Sistema Financeiro Nacional, do aval, da fiança bancária, do penhor mercantil. Nós vamos falar da alienação fiduciária e da hipoteca. A maioria dos bancos, para conceder créditos, eles querem garantia do tomador. Portanto, compreender esses instrumentos de garantia é compreender como o sistema financeiro se protege parcialmente do risco de crédito. Porque a garantia é a forma que o sistema financeiro utiliza para reduzir o risco de crédito. Por quê? Se ele faz um empréstimo e tem uma garantia, ele executa a garantia para tentar rever o dinheiro que não voltou para ele em condições normais. Então, compreender as garantias do sistema financeiro é fundamental para você que vai ser funcionário do Banco do Brasil. Portanto, eu vou estar falando desses tipos de garantias que estão aqui relacionadas. Isso foi indicado como fazendo parte do edital no item 15 de conhecimentos bancários. Portanto, nós vamos falar aqui apenas desses instrumentos que foram elencados no edital, mas são os que, de fato, fazem a diferença no dia a dia no Sistema Financeiro Nacional. Mas antes de falarmos desses instrumentos de garantias, eu vou fazer uma diferenciação conceitual para que vocês compreendam a diferença de garantias pessoais e de garantias reais. Este é um conceito que já caiu em provas anteriores, então pode vir uma questão do tipo: o aval é uma garantia pessoal ou uma garantia real? A hipoteca é uma garantia real ou é uma garantia pessoal? Então, perguntas dessa natureza podem cair na prova. Portanto, eu estou, antes de entrar especificamente no conjunto de garantias, eu vou fazer uma pequena reflexão com vocês sobre a diferenciação entre garantias reais e garantias pessoais. As garantias reais, daquela relação que está no edital, eu elenquei aqui: a hipoteca é a alienação fiduciária e o penhor. Qual que é a característica, qual que é o elemento central que transforma esse tipo de garantia numa garantia real? Ela vincula um bem à garantia. Então você tem um objeto de valor que garante o empréstimo. Ou é um terreno, ou é um veículo, ou é uma casa, ou é uma máquina, ou é uma mercadoria, ou é uma safra agrícola. Então, veja bem, você está vinculando um bem real à garantia bancária. Portanto, as garantias reais, a característica dela principal, ou a característica que torna ela uma garantia real, é a vinculação de um bem à garantia. Então, caso o devedor não cumpra com o pagamento, o bem pode ser tomado, vendido ou leiloado para o credor, para que o credor não perca o dinheiro, para que o banco não perca o dinheiro. Aqui o credor, para nós, como nós estamos falando com você que vai ser funcionário do Banco do Brasil, nós estamos falando do Banco do Brasil como credor. Então, esta é a ideia básica de garantias reais e você não precisa errar nenhuma questão. É só você lembrar que esses três instrumentos, a hipoteca, a alienação fiduciária e o penhor, são instrumentos de garantias reais. Já as garantias pessoais, elas não fazem esse vínculo, não tem nenhum objeto de valor econômico que é dado ao banco como garantia. O aval é um desses tipos de garantias pessoais, a fiança e a fiança bancária. A fiança bancária, eu vou falar sobre ela depois, num recorte específico, porque a fiança bancária, na verdade, é o banco concedendo fiança, concedendo garantia para para um cidadão, para um agente econômico. Mas a fiança, no sentido de o fiador perante o banco, o avalista perante o banco, é algo que nós vamos aprofundar bastante, mas nós vamos estar falando da fiança bancária também. A característica principal das garantias pessoais é que, em vez de vincular um bem como garantia, a pessoa física ou jurídica, ela assume a responsabilidade sobre a dívida caso o devedor não a pague. Então, por exemplo, se você avalizou alguém numa loja
para comprar lá um calçado, um eletroeletrônico. Se esse alguém não realizar o pagamento, você como avalista, você vai ter que pagar, a loja vai executar o devedor, mas ele vai executar você também. Mas poderia ter uma situação onde, ao invés da loja pedir um aval da sua parte, ele disser o seguinte: eu quero que o eletroeletrônico que eu estou te vendendo garanta a sua dívida de tal forma que, se você não me pagar, eu vou tomar de volta esse bem. Aí já seria uma garantia real. Tá vendo? A mesma operação de compra a crédito, ela poderia ter um tipo de garantia ou outro. E vai ficar muito claro para você nas próximas aulas. Portanto, observe e compreenda bem a diferença de garantias reais e de garantias pessoais. Nós vamos começar aqui pelo aval. Bom, primeiro, o que é o aval? O avalista ou aval é a assinatura em título de crédito, e essa assinatura não tem muita importância onde ocorre a assinatura. Por isso eu coloquei aqui, no verso ou no anverso do título, quase sempre é acompanhado da expressão por aval. Então, digamos, você que está nos assistindo, que se chama Ricardo. Então, se você é o avalista de uma operação, vai aparecer lá, por aval de Ricardo da Silva. Portanto, essa expressão sempre aparece nas operações que envolvem a avalista. Quem assina, ou você que eu citei como exemplo, seria o avalista. E a pessoa que está recebendo o benefício da sua assinatura é o chamado avalizado. Portanto, você está assumindo uma responsabilidade perante alguém, você é o avalista, e quem recebe a sua assinatura como aval é o avalizado. Mas eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, que o avalizado, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser mais de uma pessoa, ele pode ser um co-obrigado. Portanto, você vai perceber que o aval depende de cada caso. Se você vai avalizar alguém numa operação, por exemplo, bancária, de crédito a uma empresa, e você é o avalista da empresa, você está avalizando aquela pessoa jurídica. Mas se você pensar que por trás da pessoa jurídica estão os donos daquela empresa, e normalmente os donos da empresa também são avalistas da empresa, o banco, quando ela concede crédito para uma pessoa jurídica, ela pede que o responsável pela empresa assine como responsável pela empresa, mas que assine também como avalista. Portanto, quando você avaliza ali, você avaliza esse bloco todo e esse conjunto de pessoas físicas. Os sócios da empresa e você passam a ser co-obrigados nesse aval, ok? Bom, o avalista, ele equipara-se ao devedor principal ou ao co-obrigado. Então, veja bem, quando você é avalista, você é um devedor solidário. Você vai ser cobrado, vai ser executado da mesma forma da pessoa que tomou o crédito. Logo, você assume o risco de ter que pagar a dívida se o devedor não fazer. Isso é fundamental. Bom, o avalista será responsável pelo pagamento com todos os seus bens. Veja bem, essa é uma característica das garantias pessoais. Quando você é avalista, você não restringe o bem da sua propriedade que está garantindo a dívida. Vamos imaginar que você tenha uma fazenda e tenha uma casa na cidade, tenha um veículo. E você foi avalista de uma operação de crédito. E vamos supor que a soma do valor da casa, da fazenda e do veículo dê 500 mil reais. A soma desses três bens. Se a dívida somar 500 mil e o banco executar essa cobrança, você corre risco de perder tudo. Mas vamos imaginar que na hora de dar o aval, você fale com o beneficiário, com o avalizado, olha, eu não estou disposto a avalizar essa operação, mas eu topo dar a minha casa em garantia para essa sua operação, que é possível. Então você selecionou um dos três bens que você tem uma fazenda, uma casa e um carro, e você colocou só a casa em garantia.
Então, olha a diferença. A garantia pessoal, ela abrange todos os seus bens. Quando o juiz vai definir quais os seus bens que podem ser leiloados para a liquidação da dívida, ele pode abraçar todos os bens até alcançar o valor completo da dívida. Já na garantia real, você restringe ao bem que foi dado em garantia. Por isso, é importante que você observe essa linha. O avalista será responsável pelo pagamento com todos os seus bens. Essa é uma boa pergunta para a prova do concurso. Quais são os tipos ou espécies de avalistas ou de avals? Primeiro, você tem a figura do aval total ou do aval parcial. O próprio nome é meio que autoexplicativo. Você pode avalizar uma dívida, mas você pode restringir. Olha, a dívida é de 1 milhão, mas você diz, eu avalizo 100 mil. Quando você garante apenas uma parte da dívida, você está prestando um aval parcial. É lógico que se você for trabalhar no banco e se alguém for tomar crédito, você vai exigir que os avalistas, como um todo, garantam toda a dívida. Então, se você vai emprestar como gerente do Banco do Brasil R$1 milhão e o avalista diz, eu só garanto 100 mil, o tomador do crédito vai ter que encontrar outros avalistas para somar o resto dos R$900 mil. Mas é importante que você perceba a possibilidade de um aval parcial e isso é um conceito importante. O avalista, o aval total é quando você é avalista e não faz nenhuma restrição em relação ao valor que está sendo avalizado. Existe um outro conceito que é do aval simultâneo. É quando mais de um avalista garante ao mesmo tempo a obrigação de um único avalizado. Esse exemplo que eu dei anteriormente, de alguma forma, ele é um aval simultâneo. Por quê? Se o banco vai conceder um empréstimo de 1 milhão, eu avalizo 100 e uma outra pessoa avaliza 900 mil, eu, juntamente com esse outro avalista, somamos o aval completo. E nós estamos fazendo isso simultaneamente. Mas tem situações em que a concessão de crédito diz, olha, eu quero 3 avalistas, mas nenhum deles como avalista parcial. Portanto, digamos que neste caso dessa operação de 1 milhão, que o banco exija 3 avalistas. Então, os 3 avalistas vão assinar como tal e os 3, ambos, garantem o total da dívida, se não tiver lá nenhuma especificação de que algum desses avalistas está avaliando apenas uma parte do crédito. Existe um conceito chamado, que diferencia também aval em branco e em preto. No primeiro, o avalizado não é identificado. O aval em preto identifica quem está sendo avalizado. O que é isso? É lógico que quando você vai num banco e avaliza um tomador de crédito, é o aval em preto, porque você já está definindo que você está avalizando aquela pessoa. Mas existem situações em que você pode dar o aval para uma determinada operação sem saber exatamente quem é que está por trás dela. Portanto, este é chamado aval em branco. Conceitualmente é de menor relevância, mas é importante que você saiba diferenciar estes dois conceitos. Aqui eu vou destacar alguns aspectos que eu considerei relevante para compartilhar com vocês. Primeiro, o cheque é um instrumento pouco utilizado hoje, mas que ainda é utilizado. Então, existe a possibilidade, por exemplo, de se avalizar um cheque. Então, como que ocorre o aval no cheque? É quando o avalista, que é um terceiro, não é o próprio dono do cheque, assina no cheque, pode ser no verso ou na frente, ou até numa folha em separado, constando a expressão por aval. Aí eu pergunto para você, você vai numa loja para comprar um eletroeletrônico ou um veículo e vai dar um cheque lá, digamos, vamos pegar o caso do veículo, vai dar um cheque lá de R$40 mil. Um cheque pré-datado para daqui a 2 meses. Bom, existe o risco de daqui a 2 meses esse cheque não ter fundo e você já está com o carro à sua disposição. Portanto, o dono da loja diz, olha, eu aceito o seu cheque, mas eu quero um aval de alguém. Então, você conseguindo essa pessoa que avaliza o seu cheque, essa pessoa assina o cheque com você
e aí vai aparecer essa expressão por aval de fulano de tal, você tem uma situação que é o aval no cheque. Há uma possibilidade de o avalista cancelar esse compromisso, desde que com a anuência do credor. Isso é mais ou menos óbvio, mas na prova pode não parecer óbvio, porque você vai estar lá ansioso, respondendo diversas questões. A pergunta que pode aparecer: o aval pode ser cancelado? Ora, eu sou avalista de uma operação bancária. Se o banco aceitar que eu suspenda, que eu cancele esse aval, posso. Então não existe proibição, desde que o credor aceite que eu cancele o aval. Pode haver a substituição também por outro avalista ou por outra garantia, se aceito pelo credor. Veja você que sempre tem um se, sempre tem que ter a concordância do credor. Então, eu avalizei a operação, eu queria me livrar desse aval, eu procuro a pessoa que é o avalizado e digo: olha, você consegue alguém para me substituir naquele aval? Beleza. Essa pessoa vai ao banco, se o banco aceitar, ele simplesmente risca o seu nome e coloca lá a assinatura do novo avalista. Mas tudo depende do credor aceitar. Então, o cancelamento é feito simplesmente riscando a assinatura do avalista no título ou no contrato. Então, essas são as considerações que eu entendo como as mais relevantes em relação ao avalista. São as mais relevantes. A gente sabe que hoje, cada dia mais, as pessoas estão resistindo em serem avalistas de outros. Porque realmente ser avalista significa ser corresponsável por toda a dívida se o aval não for parcial. Então, você que está aí, seu vizinho está pedindo que você seja avalista dele, é importante que você saiba dessas questões para que você possa tomar a decisão sabendo do risco que você está correndo. E aqui nós compartilhamos com você as informações mais relevantes em relação ao avalista. Outro tipo de garantia fundamental no sistema financeiro é a fiança. E também a fiança, ela é muito utilizada em contratos de aluguel, por exemplo. Então, nós vamos falar bastante de fiança, porque depois nós vamos falar de fiança bancária. Então, nós vamos compartilhar com vocês aqui um bom aprofundamento sobre fiança, naquilo que é o necessário para vocês não errarem na prova do concurso. Primeiro, da mesma forma que o aval, a fiança é uma garantia pessoal. A responsabilidade do fiador ou a obrigação moral para responder pelos atos da pessoa afiançada, ou seja, você é corresponsável com aquela pessoa que você prestou fiança para ela, que se chama afiançada. Ela dá-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. A fiança, ela tem que ser clara, tem que dizer em contrato qual é a responsabilidade de quem prestou a fiança. Se você já teve a oportunidade de ser fiador num contrato de aluguel, por exemplo, tem uma cláusula sobre a fiança que vai dizer assim: o fiador é responsável por todas os atrasos, ele é responsável se o locatário não, se o inquilino não pagar o IPTU. Você vai ter uma cláusula especificando todas as suas responsabilidades. Por isso, é importante que o contrato traga isso no detalhe, porque só vale para aquilo que está escrito. Não permite ou não admite interpretação extensiva, não permite interpretação além daquilo que está escrito no contrato. Pode-se exigir a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Isso é meio óbvio, mas eu te pergunto, quando você vai alugar um imóvel, você gostaria de ter que levar um fiador? Não. No fundo, você leva porque é obrigado, você precisa. Então, nessa perspectiva, você não tem o consentimento prévio. Você leva o fiador, porque se você não levar o fiador, a imobiliária não te aluga o imóvel. Portanto, é importante essa observação
e essa sutileza pode gerar dúvidas na hora da prova. Dívidas futuras também podem ser objeto de fiança, mas o fiador só será demandado depois que se fizer certa e líquida a obrigação. Então você pode assinar um contrato de fianças para uma operação que ainda vai ser realizada. O que eu estou colocando aqui é, beleza, eu assinei um contrato de um empréstimo futuro que vai acontecer daqui a 6 meses. Mas enquanto esse empréstimo não for realizado, você não tem obrigação. Isso não significa que o ato de assinar te leve a ter algum tipo de problema nesse período até a liberação do crédito. Então, dívidas futuras, elas podem ser objeto de fiança, mas a sua responsabilidade começa no dia em que a dívida foi contraída de fato. Em relação à fiança, eu vou trazer aqui diversos aspectos. Primeiro, o alcance da fiança. Ela alcança toda a dívida e seus acessórios, inclusive as despesas judiciais. Lá atrás, eu coloquei a questão da interpretação extensiva. No contrato vai especificar tudo que é da sua responsabilidade como fiador. Só que essa responsabilidade, ela pode gerar outras responsabilidades. Vamos imaginar que você assine um contrato, por exemplo, de locação e você se responsabilize apenas pelo aluguel, que você não aceite colocar no contrato que você vai ser responsável também se não houver pagamento de conta de água, de IPTU. Vamos imaginar essa situação. Então você especificou que você vai garantir apenas o aluguel. Mas quando o inquilino não pagar esse aluguel, a imobiliária vai para a cobrança judicial, e aí tem despesas judiciais. Então, as despesas judiciais associadas a esse aluguel, ela também é da sua responsabilidade como fiador. E é aqui que eu chamei de alcance, toda a dívida e seus acessórios. Ela pode ser de valor inferior à da obrigação principal e contraída com condições menos onerosas. Vejam que lá eu falei do aval parcial. A fiança também pode ser parcial. Quando exceder o valor da dívida, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Então vamos imaginar que você assinou este contrato aqui de uma dívida futura com um fiador de R$1 milhão. Bom, aí na hora da liberação do crédito, o tomador falou assim, não, eu só quero 600 mil. Olha, se o tomador só pegou 600 mil, apesar de você ter dado uma fiança de 1 milhão, a sua responsabilidade é pelos 600 mil. É o que eu coloco nesse item. Então, quando exceder o valor da dívida, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Isenção do fiador. Em que situação que o fiador é isento? O fiador ficará isento da obrigação se a obrigação for legalmente nula. Então, se o contrato é cheio de vícios legais, se o contrato ele desrespeita alguma lei, aí você tem uma situação onde o fiador ele é isento. É muito comum contratos abusivos, contratos que não respeitam a lei. Por exemplo, a multa contratual ela não pode ser superior a 2%. Mas é muito comum contratos feitos com multas de 10%. Ora, qualquer valor acima de 2%, você não tem que pagar, e aí é um contrato que tem um vício. Não significa que você não tem que se responsabilizar pelos 2%, mas é só os 2%. Bom, a fiança, ela exige aceitação pelo credor, eu já falei isso antes, a imobiliária vai aceitar o fiador ou não. Então, a aceitação é uma pré-condição. Segundo, o fiador em situações onde o fiador fica insolvente ou incapaz. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, o credor pode exigir que a pessoa encontre um novo fiador. Essa é uma questão importante. Nós temos diversas situações. Por exemplo, quando você faz um contrato de locação de imóvel, você pede o contra-cheque do fiador também. Aí, de repente, o fiador perde o emprego e a imobiliária fica sabendo.
Bom, se ela ficar sabendo, ela vai dizer para o inquilino, olha, eu vou precisar de um outro fiador, porque eu fiquei sabendo que aquele fiador seu perdeu o emprego. Então, é o caso do fiador ficar insolvente em relação a essa questão. Prioridade na execução. Isso aqui é muito importante. O fiador pode exigir que seja primeiro executado os bens do devedor. Mas, esse mas é importante. Então, por exemplo, eu sou um fiador de um determinado inquilino e a imobiliária executou a mim e ao inquilino simultaneamente ou executou a mim primeiro. Isso já aconteceu comigo. Então, se eu tivesse me sentindo incomodado com essa execução judicial, era só eu indicar para a imobiliária quais eram os bens do devedor, onde eles estão situados e conseguisse fazer um apanhado da vida do devedor. Se eu conseguir as informações que indicam que o devedor tem plenas condições de pagar aquilo que ele não está pagando, a imobiliária precisa executar ele primeiro. Só nessa condição, mas quem tem que entregar à imobiliária essas informações sou eu. Então, exceto se. Então, só tem uma situação, são 3 as situações em que o fiador não pode pedir que no caso, o locatário, o inquilino, seja executado primeiro. Se no contrato constar que o fiador, ele renunciou a essa hipótese. Se vocês pegarem contrato de locação de imóvel, normalmente tem uma cláusula lá que diz isso, que o fiador renuncia expressamente à hipótese de que o inquilino tem que ser executado judicialmente primeiro. As imobiliárias já sabem disso e colocam essa cláusula. Se ele se obrigou como principal pagador ou como devedor solidário, no contrato pode aparecer lá que o fiador é solidário ao inquilino, ou que o fiador ele é o devedor principal. Se isso tiver escrito no contrato, ele não pode exigir que o inquilino seja executado primeiro. E se ficar claro que o inquilino ficou insolvente ou faliu. Então, são 3 situações onde você não pode, você como fiador não pode exigir que o devedor principal seja executado primeiro. Existe uma questão aqui onde a gente chama de solidariedade entre fiadores, que é importante. Vocês vão perceber que essa discussão da fiança, ela traz uma série de detalhes, porque ela é amplamente utilizada nessa relação particular. A fiança é solidária se várias pessoas prestarem fiança simultaneamente e não se reservarem o benefício da divisão de responsabilidades. Então, o banco fez a concessão de crédito para uma empresa e pediu 3 fiadores. Os 3 fiadores deram a sua assinatura, viraram fiadores sem nenhum questionamento. Normalmente, no contrato vai constar que os fiadores são fiadores solidários. Olha, neste caso, o banco vai executar todos os fiadores. Então, você não pode dizer assim, olha, eu vou ficar com 1/3 do valor da dívida, o outro fiador fica com 1/3, o outro fica com 1/3, de forma que a soma dá 10%. Não existe essa possibilidade, a não ser que no contrato conste. Pode ter no contrato dizendo assim, os 3 fiadores são responsáveis proporcionalmente por 1/3 do valor que foi dado em fiança. Se constar do contrato, ok. Se não, eles são solidários. Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que é a sua responsabilidade enquanto fiador. Isso pode constar. O fiador que pagar integralmente a dívida, ele pode acionar na justiça os demais. E também acionar na justiça o tomador do crédito. Este é o item, o terceiro item desse tópico aí de solidariedade entre os fiadores. Perdas e danos do fiador. O devedor responde também perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar e pelo que ele sofreu em decorrência de finanças. Então, da fiança. Então, se eu fui um fiador de alguém
e eu tive que pagar a dívida, e se essa dívida ela me gerou outros prejuízos, vamos imaginar o seguinte, eu fui fiador de um tomador de crédito junto ao banco ou de um aluguel e isso me gerou uma despesa de 10 mil reais. Mas vamos supor que esses 10 mil reais me fez ficar com saldo negativo na minha conta corrente que gerou juros. Isso significa que quando eu entrar na justiça contra o inquilino, eu vou exigir que ele cubra os juros da minha conta decorrente, se eu conseguir mostrar que eu só paguei esses juros porque eu tive que pagar a dívida do inquilino. Bom, mais 3 aspectos importantes em relação à fiança. Primeiro, direitos do fiador de executar o devedor. Eu, de alguma forma, falei na lâmina anterior. A responsabilidade em caso de óbito do fiador. Tá? Então, veja bem, uma pessoa é fiador de uma operação bancária e ele vem a óbito. Como fica a herança desse fiador? A herança vai responder também como se ele vivo estivesse. Isso é importante. Portanto, os herdeiros vão ter que se responsabilizarem pela fiança do fiador. Portanto, a obrigação do fiador passa aos herdeiros. Em que situação que há extinção da obrigação da fiança? Primeiro, se sem o consentimento do fiador, o credor conseguir moratória ao devedor. Então vamos imaginar uma operação de crédito que vence no dia 15, vai vencer no dia 15 de agosto. Por uma decisão do credor, o credor foi lá e disse assim, não, eu vou te dar mais 90 dias para você pagar. Então, o que o credor fez? Ele concedeu um prazo adicional, uma moratória ao devedor. Ora, o fiador tinha, quando chega no dia 15 de agosto, ele não foi contactado e ele, na cabeça dele, o que aconteceu? A dívida foi paga. Neste caso, ele deixa de ser fiador a partir do dia 15 de agosto. Tá? Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente o devedor objeto diverso daquilo que seria o instrumento para liquidar um contrato, que seria o dinheiro. Então é possível que o credor aceite um bem em dação de pagamento. Então, grosso modo, o contrato está ali, o fiador continua tendo a assinatura no contrato, mas se ele for informado que o devedor entregou um objeto para o pagamento da dívida, ele deixa de ser fiador. Tá? Bom, feito toda essa discussão a respeito da fiança, a gente vai entrar aqui num campo muito específico do sistema financeiro, que são as fianças bancárias. Ela é muito similar. A fiança, por isso, no edital, inclusive, ela aparece mais ao fim do edital, eu resolvi trazê-la aqui na sequência das fianças. Primeiro, o que é uma fiança bancária? É um contrato por meio do qual o banco, que é chamado, neste caso, do fiador, garante o cumprimento da obrigação do seu cliente, que é o afiançado. Então, lá na fiança tradicional, nós temos a figura do inquilino, que é o afiançado, e temos a figura do fiador, que é aquele que assina ali, respaldando aquele contrato de locação. Aqui, o banco ele cumpre o papel do fiador, ok? Modalidades de operações. Normalmente, a fiança bancária ela está associada a operações de comércio internacional, a contrato de locação de imóveis comerciais e também residenciais. Imaginem você uma empresa que está querendo entrar no comércio exterior agora, que nunca vendeu nada para o resto do mundo. Mas que seja uma empresa que tem uma tradição negocial muito grande aqui no Brasil. Então, digamos que essa empresa seja cliente do nosso banco, do Banco do Brasil. Então, ela já opera com esse banco há 30 anos e de uma hora para outra ela quer se transformar numa exportadora. Olha, aqui o sistema financeiro conhece essa empresa, o banco conhece essa empresa, mas os potenciais compradores lá de fora não a conhecem. Portanto, os compradores vão exigir
alguma garantia de que aquele contrato que vai ser assinado com ela vai ser cumprido. E aí elas vão exigir uma fiança bancária. E lógico que o Banco do Brasil, conhecendo a história dessa empresa, ele vai aceitar oferecer ou disponibilizar essa fiança para essa empresa. Então, por isso eu destaquei aqui que essa operação de fiança bancária, ela está bastante conectada ao comércio internacional. E é este exemplo que eu dei aí. Ela está associada também a contratos de locação de imóvel. Gente, procurar fiador é muito desagradável. Encontrar alguém que se disponha a ser fiador não é fácil. Então, muitas vezes, a gente prefere ir ao banco e buscar uma fiança bancária para a locação de um imóvel do que procurar um fiador. E aí, por isso, eu destaquei aí, em contrato de locação, também os bancos entram com fiador. Eles cobram uma taxa que eu vou mostrar logo em seguida, mas, pelo menos, você evita o constrangimento de ouvir um não de um amigo. Necessidades da carta de fiança. Normalmente, quando o banco presta fiança bancária, ele entrega para o afiançado uma carta de fiança nas condições e no valor que ele aceitou na concessão para o afiançado. Portanto, a carta de fiança é o documento que vai viabilizar a transação comercial. No caso de comércio exterior, essa exportadora, quando assinar o contrato com a importadora lá de fora, vai dizer, olha, eu tenho aqui uma carta de fiança do Banco do Brasil de tal valor. Tá? Essa carta de fiança, ela permite também muitas situações relacionadas a concorrências públicas. Muitas operações de concorrência pública, quando você vai participar de uma licitação, você tem que comprovar, às vezes, que você dispõe pelo menos de 10% do valor global da licitação. Então, você pode pegar uma carta de fiança do banco para fornecer para o órgão público. Quando você pega empréstimos com outros bancos, então você é um cliente do Banco do Brasil, mas às vezes você precisa de uma linha de crédito, aqui em Brasília é bastante comum, operações de crédito que são exclusivas do BRB, por exemplo. Então você tem uma operação de crédito do chamado Fundo Constitucional do Centro-Oeste, do FCO. Hoje o Banco do Brasil já consegue fazer essa operação, mas no passado você tinha um cliente do Banco do Brasil que queria FCO e tinha que ir no BRB. Então ele não tinha tradição de negociação com o BRB, o Banco do Brasil concedia a ele uma carta de fiança. E aí diversas outras situações você pode precisar da carta de fiança. Bom, no caso da fiança locatícia, que é essa da locação de imóvel, ela vai substituir o fiador tradicional, que é aquilo que nós falamos anteriormente, mas ela também substitui algumas situações que é a chamada caução. Às vezes você aluga um imóvel, você não quer um fiador, o dono do imóvel diz, não, faz um depósito de caução aí de 4 meses de aluguel. Então, a fiança, ela substitui o fiador e quando é uma situação onde o locatário aceita a caução, a carta de fiança também vai substituir a caução. A carta de fiança, no caso de contratações, o banco vai emitir uma carta para o cliente e o banco vai aparecer lá no documento como o fiador do processo. E aí, nós trouxemos essa lâmina só para trazer um pouco do custo. Não é de graça, o banco não vai conceder fiança bancária de graça. É um negócio para o banco. Os bancos cobram entre 3% a 7% sobre o valor. E se for uma fiança com prazo mais longo, o percentual é maior. Por isso eu destaquei que o banco cobra entre 3% e 7% sobre o valor e o prazo. Prazos mais longos, a taxa é maior. Prazos mais curtos, taxas menores. Quanto maior o valor e a duração da carta, maior será o valor da comissão cobrada. Eu já tinha destacado isso anteriormente. E por último, a emissão da carta de fiança em si, ela é cobrada. Então, o fato do banco ter que entrar lá no sistema dele,
preencher um documento para te entregar, ele cobra também, e os valores que eu apanhei hoje são entre 300 e 500 reais. Mas é um valor que os bancos têm total liberdade de estabelecer quanto vai cobrar, podendo fugir um pouco desses valores que eu trouxe aqui para vocês. Bom, feito isso, nós já vimos aval, nós já vimos fiança e fiança bancária. Essas três garantias são garantias pessoais. Agora nós vamos entrar nas garantias reais. A primeira garantia real que nós vamos compartilhar com vocês é o penhor mercantil. O que é penhorar? É você colocar o bem para garantir uma dívida. Só que se nós estamos trabalhando com o penhor mercantil, nós estamos falando de mercadoria. Mercantil vem de mercadorias. Então, isso está associado a mercadorias na prateleira de um supermercado, isso está associado a uma mercadoria que está na fazenda e que está sendo produzida para ser vendida posteriormente. Portanto, o penhor mercantil é o penhor de mercadorias, de bens que são tratados como tal. Então, existem vários tipos de penhor. Existe o penhor rural, existe o penhor de veículos, existe o penhor industrial, agrícola e mercantil. Então, nós aqui vamos tratar do penhor mercantil, mas eu adianto para vocês que tudo que vale aqui para o penhor mercantil vale para os demais tipos de penhor aqui com pequenos ajustes. Portanto, não se preocupem, o conceito aqui ele é bem abrangente, apesar de que no edital falou apenas do penhor mercantil. O penhor, o que significa o penhor? É ceder um objeto com garantia de uma dívida ao credor ou a quem o represente. Então esse é o sentido. Você cede um objeto, no caso aqui mercadoria, como garantia de uma dívida. O objeto deve ser coisa móvel ou imóvel suscetível de alienação. O que é o imóvel suscetível de alienação? Eu já destaquei aqui, colheitas pendentes. Então você tem, por exemplo, uma plantação de café. O café é imóvel, mas a colheita do café ou o café que vai ser colhido a partir de um determinado momento ela se sujeita ou é suscetível à alienação. Portanto, ela também pode ser usada como objeto de penhor. Caso você não pague a dívida, a justiça apreende o bem, levando a leilão para quitar o débito. Veja bem, sempre que nós pensarmos em garantias reais, nós vamos estar pensando nessa frase aí. Toda vez que você dá um bem em garantia real, caso você não pague, a sua dívida vai ser executada e a justiça vai levar esse bem a leilão. O penhor que nós estamos tratando aqui muitas vezes também é chamado de penhor mercantil ou industrial, mas o fato é que ele é voltado para atividades comerciais. A pessoa que oferece objeto em penhor, ele tem um nome que é um nome curioso, é nome de dador ou devedor. Portanto, é só você pensar nessa palavrinha e tentar memorizar ela, porque pode surgir na prova a seguinte pergunta: a pessoa que oferece um bem em penhor, qual é o nome que ele recebe? Ele pode ser chamado de devedor, mas pode ser chamado também de dador. E a pessoa que recebe esse bem como garantia é chamado de credor pignoratício. Portanto, são expressões que podem surgir na prova e se aparecer essa palavra pignoratício, significa que você está se tratando de penhor mercantil ou de penhor no sentido geral. Quais são os bens penhoráveis? Todas as máquinas, aparelhos, instrumentos, animais utilizáveis ou utilizados na indústria, estoques, matérias-primas e produtos industrializados. Bom, uma característica muito interessante do caso do penhor e que vale também para outras situações é que o bem permanece com o devedor. Então você penhora a mercadoria, mas você é fiel depositário da mercadoria. Você é que vai cuidar daquele bem que você deu em penhor, tá? Mas se você não pagar, a justiça vai lá e te toma essa mercadoria, porque você está simplesmente guardando a mercadoria para o credor. As características principais do penhor mercantil são: primeiro,
o penhor tem que ser registrado em cartório. Então, o registro em cartório significa que você vai se tornar público que você penhorou aqueles bens que estão constando no contrato. E esse cartório tem que ser o cartório da cidade onde estão os bens, de tal forma que qualquer cidadão vai poder saber que os seus bens estão penhorados a um credor, que normalmente é banco. Não se pode penhorar imóveis de estabelecimentos comerciais. Então, os estabelecimentos comerciais, os imóveis deles não são penhoráveis e nem marcas de empresa. Você sabia que o Banco do Brasil calcula quanto que vale a marca BB se o banco fosse ser vendido, por exemplo? Que o Itaú sabe quanto vale a marca dele? Então, a marca é um patrimônio de valor enorme para uma determinada empresa. Por isso, essa observação aqui é importante. A marca não é penhorável. Os itens, de um modo geral, permanecem com o devedor diferente do penhor tradicional. A gente não falou aqui do penhor tradicional, porque no edital só fala do penhor mercantil. Mas quando alguém penhora uma joia, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, a joia fica com a Caixa Econômica Federal, tá vendo? Portanto, o penhor de joias, que se enquadra nesse perfil do penhor tradicional, nós temos uma situação onde o bem penhorado fica com o credor, que não é o caso do penhor mercantil. Alterações no objeto penhorado precisam do de acordo do credor. Então, se você quiser fazer alguma mudança no objeto penhorado, digamos que o objeto penhorado seja uma máquina, e você descobriu algum equipamento que pode ser acoplado a essa máquina de tal forma que você potencializa essa máquina que foi penhorada. Você precisa do de acordo do banco. Portanto, qualquer alteração no equipamento penhorado precisa do de acordo com o credor. E o credor pode solicitar a inspeção dos objetos penhorados a qualquer momento. Portanto, o credor pode mandar o fiscal, o banco pode mandar o seu fiscal de crédito para ir na sua empresa de tempo em tempo para verificar as condições dos equipamentos que estão penhorados. Agora nós vamos cair num tipo de garantia que é muito utilizada, muito importante, talvez seja hoje a garantia mais utilizada, que é a alienação fiduciária. E nós vamos discutir com bastante profundidade a alienação fiduciária. Primeiro, o que significa alienação fiduciária? Alienar significa transferir algo e fidúcia significa confiança. Portanto, a palavra alienação fiduciária significa transferir algo com confiança, passar o bem para o credor, que é a garantia de pagamento de uma dívida. Então, neste caso, nós vamos discutir muito, e aí eu vou dar um exemplo já para você que teve essa experiência, saiba de uma situação que provavelmente todos vocês já vivenciaram. Quando vocês vão comprar um carro financiado, você sabia que de um modo geral hoje, esse carro fica alienado ao banco que financia esse carro para você? Portanto, o carro vai ficar em nome do banco e você vai ter o direito de uso. Então, este é um dos empréstimos com alienação fiduciária mais comuns. Mas ao longo desse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês, nós vamos estar discutindo outras situações. Mas só para que você já de partida compreenda uma situação que provavelmente muitos de vocês já vivenciaram de alienação fiduciária. Normalmente, a alienação fiduciária envolve a relação entre a posse e a propriedade do bem. No caso do carro, quem é o proprietário do carro quando ele está com alienação fiduciária? É você que anda no carro no dia a dia ou é o banco? Você tem a posse ou a propriedade do carro? Eu já vou te responder. Você tem a posse do carro, a propriedade é do banco. O bem fica em nome do proprietário, que é o credor, enquanto o devedor tem apenas a sua posse e paga as prestações, que é o caso do exemplo do carro que eu compartilhei com vocês. Se uma pessoa quer financiar a compra de um bem num banco,
o bem vai ficar em nome do banco como garantia. A principal vantagem é que, à medida que você dá o bem em garantia, à medida em que você aceita que esse bem fique em garantia do banco, o banco pode te oferecer taxas de juros menores. Mas lembre-se, essa observação que eu estou fazendo aqui em alienação fiduciária, ela vale para todos os tipos de garantia. As garantias, de um modo geral, elas são úteis para que você possa conseguir taxas de juros menores. Lembrem que no início desse vídeo nós falamos de risco A, risco B e risco C. Aliás, não no início desse vídeo, no início do vídeo que nós falamos de curva de juros. Lá nós falamos de classificação de risco. Vamos imaginar que você seja considerado um tomador de crédito de alto risco, por exemplo, risco C, mas que você vai deixar o carro alienado. Olha, o fato de você ser risco C vai ter pouca importância para o banco à medida que você não é proprietário do carro, você apenas tem a posse do carro. É importante que você perceba que, de um modo geral, tanto a alienação fiduciária quanto as demais garantias, elas permitem ou possibilitam juros menores, mas também permitem parcelamentos mais longos. Qual que é o risco para o devedor? Veja bem, eu comprei um carro num banco e esse carro foi dado em alienação fiduciária, portanto ele está em nome do banco. Qual que é o risco para mim que tem a posse do carro? Se eu deixar de pagar 3 prestações, por exemplo, eu posso estar em casa num determinado dia e alguém chega lá com autorização judicial e diz assim, olha, esse carro aqui é do banco tal, eu vim aqui buscá-lo. E como decisão judicial tem que ser cumprida, você vai ter que entregar a chave e deixar que o cidadão leve o carro para casa. Portanto, o maior risco para o devedor é que o credor tenha o direito de vender o bem para quitar a dívida. Portanto, você atrasou 3 meses, o credor vai ir lá buscar o carro e vai vender esse carro em leilão para quitar a dívida. Bom, outro aspecto importante em relação à alienação fiduciária é a possibilidade de transferência da titularidade da dívida. Então, por exemplo, você comprou um carro em alienação fiduciária e você tem a posse do carro e o banco tem a propriedade. Mas você não está dando conta de pagar as prestações, mas tem alguém que tem interesse em comprar o seu carro e assumir essa dívida junto ao banco. É possível? É. Você vai cobrar, às vezes, um ágio pelas prestações que você já pagou e vai transferir o contrato para a pessoa que te comprou o carro. Mas isso, para ser feito e para que seja feito tudo certinho, você tem que ir ao banco e fazer essa transferência da dívida ou da titularidade para aquela pessoa que comprou o seu carro. Não faça isso de forma informal, que você pode ter dor de cabeça futuramente. A pergunta muito comum em relação à alienação fiduciária é se uma moradia familiar ela pode ser alienável fiduciariamente. Existe um conceito muito tradicional de bem de família, que você diz assim, o credor não pode tomar a casa do indivíduo se é o único bem da família e se é onde a família mora. No caso da alienação fiduciária, isso não vale. Lembre-se, quem é o dono do imóvel, quando ele é dado em alienação fiduciária, é o banco. Você só tem a posse. Portanto, o banco está tirando de você apenas a posse do bem. Portanto, a moradia, mesmo que familiar, quando ela é dada em alienação fiduciária para um banco, você não tem juízes que têm dado ganho a este bem como moradia familiar. Portanto, o banco pode sim tomar a casa e colocar em leilão. Outro aspecto importante, a morte do devedor não extingue a alienação fiduciária. A dívida vai para os herdeiros, lembrem-se disso. Bom, fechado aqui a discussão sobre alienação fiduciária, nós vamos entrar no último tipo de garantia real, que é a hipoteca. Tá? A hipoteca, eu já adianto para vocês, é um instrumento que caiu em desuso nos últimos tempos.
é um instrumento que o sistema financeiro tem deixado para trás, mas ainda é utilizado, portanto, consta do edital e nós vamos compartilhar com vocês. O que é uma hipoteca? É o oferecimento de um bem, normalmente imóvel, mas lembre-se, barcos e aviões também podem ser dados em hipoteca e esses imóveis, ou barcos ou aeronaves, são dados como garantia para a tomada de um empréstimo. Veja bem, na alienação fiduciária, o bem é propriedade do banco e você tem a posse. Na hipoteca, você continua sendo o proprietário do imóvel, você continua sendo o proprietário do barco, você continua sendo o proprietário da aeronave. Por isso o destaque que eu fiz que a hipoteca tem caído em desuso, porque tem havido a substituição da hipoteca pela alienação fiduciária. No caso da hipoteca, você coloca o bem como garantia para conseguir um empréstimo e, naturalmente, você consegue juros menores. Mas se você me perguntar assim, professor, mas um banco, ao conceder empréstimo usando alienação fiduciária ou hipoteca, qual dessas linhas de crédito tende a ter juros menores? Eu te respondo que é a alienação fiduciária. Por quê? A apropriação do bem, no caso de inadimplência do devedor, é mais fácil e gera menos custos para o banco. No Brasil, nos últimos anos, e eu já tinha destacado isso, a maioria dos bancos deixaram de trabalhar com hipoteca e passaram a trabalhar com a alienação fiduciária. É considerado um direito real, eu já tinha destacado isso lá na frente, portanto, o bem garante a dívida e um aspecto fundamental, a hipoteca precisa ser registrada em cartório. Então, quando o banco recebe uma casa, ou um barco, ou uma aeronave em garantia na forma de hipoteca, você tem que registrar a hipoteca em cartório, assim como o penhor que nós falamos lá atrás. E nossa última lâmina em hipoteca ainda, ela traz um conceito que é muito relevante, e esse conceito, apesar da hipoteca estar um pouco em desuso, ele pode cair na prova, que é o conceito de hipoteca de primeiro grau, hipoteca de segundo grau, de terceiro grau, ou seja, hipoteca de graus superiores a 1, que não tem limite para graus de hipoteca. O que é isso? Um imóvel, o mesmo imóvel, ele pode estar sendo hipotecado para várias dívidas. Imagine você que tem um imóvel de R$1 milhão e a sua primeira dívida é de R$100 mil. Ora, se você hipotecou um imóvel de R$1 milhão para uma dívida de 100 mil, mesmo que essa dívida vier a inadimplir e se o imóvel for vendido, há uma sobra aí de R$900 mil. Portanto, ao dar o imóvel em hipoteca, você autorizou o banco a levar esse imóvel a leilão se a dívida não for paga, mas quando há o leilão, a sobra vai ser entregue ao dono do imóvel. Isso significa que, se você quiser pegar esse mesmo imóvel e dar ele em hipoteca de um outro amigo seu, que fez um empréstimo, digamos, de 200 mil, você pode. Essa segunda hipoteca é chamada de hipoteca de segundo grau. Ou seja, você já pegou o imóvel, que foi dado em hipoteca para um determinado empréstimo, esse mesmo imóvel está sendo dado em hipoteca para um segundo empréstimo. É lógico que tudo isso pressupõe que o banco aceite este imóvel como hipoteca. Tá? Tudo isso exige que o banco aceite, mas legalmente isso é possível e ocorre em situações onde o mesmo imóvel ele pode ser dado em garantia de mais de um empréstimo. É lógico que se o imóvel for de 1 milhão e a dívida for de 1 milhão, ninguém vai receber esse imóvel como uma hipoteca de segundo grau, porque ele só vai garantir a dívida primeira. Quem tem o benefício de executar primeiro e de se apropriar do imóvel para pagar a dívida é quem tem a hipoteca de primeiro grau. Portanto, neste caso, o banco não aceitaria esse imóvel. Mas, conceitualmente, é importante que você compreenda
essa diferença entre hipoteca de primeiro grau, de segundo grau e dos graus superiores. Neste caso que eu dei de um imóvel de 1 milhão, onde o primeiro empréstimo seria 100 mil, o segundo empréstimo 200 mil, olha, 100 mil mais 200 mil dá 300 mil. Se o imóvel vale 1 milhão, ainda ele tem um valor aí de 700 mil que ele pode garantir um outro empréstimo. Aí seria a hipoteca de terceiro grau. É só para você entender bem esse conceito, para você não errar na prova. E para fechar esse vídeo, nós vamos falar de 3 tipos de hipoteca, ou espécie. Bom, a hipoteca convencional é essa que eu estou aqui compartilhando com vocês, onde o cidadão vai a um banco e hipoteca alguma coisa para garantir uma dívida. É essa que nós construímos na nossa reflexão ao longo do vídeo. Mas existe situação onde um juiz decide que um determinado bem vai ser hipotecado para garantir uma dívida. Lembra do aval? Lembra você que quando nós falamos do aval e da fiança, que são garantias pessoais, todo o seu patrimônio está sob júdice, podendo ser colocado para pagar a dívida? Pois é, digamos que você tenha avalizado uma dívida e você tem uma fazenda. E o credor execute essa dívida e execute você como avalista. O juiz pode decidir que a sua fazenda vai a leilão para pagar a dívida. E aí, o que ele faz? Ele manda a decisão dele para o cartório dizendo: a fazenda do fulano de tal vai estar garantindo aquela dívida que ele foi avalista. Essa é uma hipoteca judicial. O seu bem foi hipotecado em decorrência de uma decisão judicial. E por último, a hipoteca legal, que tem origem normalmente na aplicação de alguma lei específica, tá? Então é independente da opção das partes. Você tem situação onde você, por exemplo, causou um dano ao meio ambiente. Tá? Então você tem uma lei ambiental que você não cumpriu ela adequadamente, portanto, você causou um impacto ambiental e aí você tem uma lei que você descumpriu. Em decorrência do descumprimento dessa lei, você pode ter os seus bens hipotecados por decisão baseada nessa lei para você reparar os danos ambientais. Essa é a hipoteca legal. Portanto, esses 3 tipos ou espécies de hipoteca existem e são decisões costumeiras do judiciário. Mas é importante que você lembre que de todos os instrumentos de garantia que nós elencamos aqui, o aval, a fiança, a alienação fiduciária e o penhor são as garantias mais comumente usadas. Portanto, bom estudo para você e eu espero que, se cair alguma questão sobre garantias do Sistema Financeiro Nacional, você possa responder a todas as questões com este conteúdo que está aqui sendo compartilhado. Mas os sindicatos bancários e a FENAI está também preparando uma lista de exercícios e vocês vão ter a oportunidade de exercitar e de já nesse período pré-prova exercitar alguns exercícios para que vocês possam chegar e responder com segurança no dia do concurso. Bom estudo, boa prova e boa sorte.